E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, com meu amigo Alcir Almeida, semanalmente, às terças-feiras, às 18h45, estamos disponibilizando um novo episódio, um novo programa, sempre tratando de O Livro dos Espíritos. Neste programa, de número 398, vamos dar continuidade ao estudo das penas temporais. E faremos isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, aqui estamos dando continuidade ao estudo das penas temporais. E neste programa nós vamos iniciar na questão de número 986, onde Kardec fez a seguinte pergunta: o espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, com muita alegria, com muita satisfação. Vamos ver aqui a nossa pergunta, né? E a pergunta, semana passada a gente estava conversando, né? Olha, como é que sobe? Como é que passa para um planeta melhor? E a gente falou, tem que ter mérito. E aqui a pergunta é justamente, e o que não acontece, né? O espírito que progrediu pode reencarnar no mesmo mundo? Sim, nós temos reencarnado no planeta Terra, regra geral, há milhões de anos. Né? Nós estamos, milhões não, mas há milhares e milhares e milhares de anos nós já estamos encarnando aqui. A verdade é essa, no Evolução em Dois Mundos, diz que a gente já está no estágio hominal há 500 milhões de anos. Segundo o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Quer dizer que todos nós estamos aqui há 500 milhões de anos? Não. Né? Possivelmente, muitos espíritos que encarnaram aqui, alguns já alcançaram mérito suficiente e foram para outros orbes. Mas muitos de nós, teimosamente, insistimos em aqui permanecer. E esse é o nosso problema. E aproveitando a tua fala, Almeida, não necessariamente nós adentramos a fase hominal neste planeta. Muito provavelmente, muitos de nós começou essa jornada em outros mundos e depois fomos trazidos para cá para dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento. Isso. Como existem muitas moradas na casa do Pai, muitas das nossas existências estão sendo aqui na Terra, muitas de nossas existências podem não ter sido aqui no globo terrestre e, certamente, muitas de nossas existências não serão no orbe terrestre. A gente vai evoluindo, a gente vai progredindo em grandes famílias espirituais, né? E a gente vai caminhando. Então, é perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável que, embora a gente possa realizar muitos progressos, muitas vezes a gente tem que continuar no mesmo planeta, né? E a gente vai vivenciando, a gente vai completando o nosso programa de aperfeiçoamento pessoal. No momento em que todo esse planejamento é completado e o planeta em si ainda não está próximo a uma mudança de estágio, aí o espírito vai para um planeta mais adiantado, né? Outros casos, como a gente está atualmente, tem alguns espíritos que já estão bem avançados, mas eles continuam por aqui. Exemplo de Bezerra de Menezes, que, segundo diz o folclore espírita, ao desencarnar, foi convidado a subir à nova esfera. Mas
ele preferiu conosco ficar, como diz a música, né? Bezerra de Menezes. Quero acreditar que Chico Xavier, de forma semelhante, mas como nós já estamos próximo à fase de transição, já é mais normal alguns espíritos chegarem a um nível muito elevado e aqui permanecerem, porque o orbe já está próximo a subir de nível. Então, ele já continua por aqui mesmo, né? É isso que a gente tem que entender quando a gente vai responder uma pergunta desse tipo. Pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Pode. Ainda não completou todas as missões que aquele planeta, que aquele orbe oferece de oportunidade de desenvolvimento. Se nós ainda não completamos essa missão, a gente continua na mesma esfera. É interessante, né, Almeida, que a pergunta que o Kardec faz é o espírito que progrediu na existência terrestre. Sim, fez muita coisa. Progredir, todos nós progredimos. Como a Sim, própria doutrina diz, o espírito não retroage, no máximo ele estaciona. Então, é muito comum que a cada existência nós tenhamos um certo progresso. Mas, como o Alci usou a expressão agora há pouco, enquanto nós não resgatarmos tudo que está previsto para aquele orbe, nós vamos repetir reencarnações e reencarnações, uma após outra, até que nós consigamos varar aquelas condições de permanência naquele orbe que a gente está habitando. Até para completar, se você me permite, por favor, meu. Veja só, nós estávamos lá atrás, muito lá atrás, muito mais animais do que somos hoje, e começamos a perceber que o mundo era mais do que matéria. Aí veio Moisés e explicou: olha, existe um Deus, e um Deus único. E a gente ficou muito tempo até perceber isso no nosso ser, e a gente trazer isso, introjectar isso no nosso eu, e hoje normalmente aceitamos, regra geral, a existência de um ser transcendente que criou a tudo. Enfim, 2000 anos atrás, uma lição a mais nos foi dada. Jesus veio na carne, exemplificou, e nisso ele é único, e mesmo assim, exemplificando o amor maior, ele foi para a cruz. E, desencarnando, ele voltou para mostrar que a vida ia além da morte. Ele provou isso para nós. Ele provou que, depois da morte do corpo, a vida continua. E ele veio para provar isso para aqueles que estavam ali na Palestina de então. E deu um exemplo de amor crístico, amor pleno ao irmão. E nós ainda estamos aprendendo, por exemplo, a como amar o próximo. Nós ainda não chegamos na plenitude do amor ao próximo, como Jesus deu exemplo. Mas a gente, aos poucos, vai se aproximando desse ideal, né? Por isso que a gente continua por aqui. É verdade, Almeida. Se você me permite, eu iria até um pouco mais longe. Você disse que a gente não conseguiu aprender a amar ao próximo. Eu diria que a gente não conseguiu aprender a se amar ainda. Porque a gente não se cuida, a gente não cuida dos nossos interesses mais caros, que são os interesses espirituais. A gente sequer atingiu esse nível de nos ver como necessitados do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso bom tratamento. Para ver que a gente ainda tem muita caminhada neste orbe. E o que pode ser pior ainda, né, Almeida? Considerando o processo de transição que está em curso, daqui a pouco a gente não vai merecer nem ficar neste orbe. Teremos que migrar para um orbe mais compatível com a nossa dureza de coração, que ainda persiste em cada um de nós. Com certeza. Vamos à resposta, meu amigo? Vamos lá. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim. Se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo
pode pedir para completá-la em uma nova existência. Mas então, isso não é mais para ele uma expiação. E aqui faz uma referência à questão 173, ou seja, quem ler a questão 986, sugere-se que releia a questão 173, porque os assuntos se complementam. Vamos à questão 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? E aí, Almeida, não faço mal a ninguém, mas também não faço o bem, nem para mim mesmo, nem para ninguém. Eu me tornarei em quê? Olha, em a natureza, ninguém retroage, como bem você lembrou há pouco. Mas o ritmo natural da lei divina é o progresso constante. Então, se você não avança, você não melhora na relativa, para usar uma expressão aeronáutica, você se Aham. atrasou. Porque está todo mundo caminhando. A regra geral é evoluir, a regra geral é progredir. Se você não progrediu, embora não se retroaja, você ficou atrasado em relação aos outros que avançaram, né? E isso é muito ruim. Se todos avançaram e você não, você vai ter uma hora que você vai tomar consciência de que você perdeu, né, a companhia de vários irmãos, várias irmãs, vários companheiros de jornada, que você não mais tem o direito de conviver com eles, né? Para usar uma expressão bem infantil, de repente você tem uma família maravilhosa, né, que muito lhe ama, muito lhe quer bem, você os ama, mas perde o direito de conviver com eles, porque agora eles estão em outro nível e você não pode mais, e você não avançou o suficiente para viver naquele novo nível. O André Luiz, mais uma vez, nos traz esse ensinamento também, né, Almeida? Sim, Quando depois de ele ser resgatado, mesmo estando em nosso lar, não conseguia interagir com a diariamente com a mamãe. sua mãe pelo fato de ela estar num patamar superior. Nem ele conseguiria ir até ela e nem ela conseguiria vir até ele, salvo alguma permissão especial para que ela fosse até lá. E o seu exemplo explica bem o, o sentido dessa questão que o Kardec fez. Então vamos à resposta. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, não faz nada para sacudir a influência da matéria? Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário, e é assim que ele pode prolongar os seus sofrimentos da expiação. Além dos sofrimentos decorrentes da sua própria incúria, ainda vai sofrer o sofrimento que foi descrito pelo Alcir, de ver almas queridas seguirem o caminho e ele ficar para trás, sem poder acompanhá-los. E ter que aprender a conviver com novos companheiros que talvez não tenham a mesma afeição que aqueles que ele deixou partir tinham já para com ele, né, Almeida? Certeza. Vamos para a questão 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que, não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a expiar de uma existência anterior? Então, Almeida, eu estou lembrando que um colega, num grupo de estudo, me fez exatamente essa pergunta. Ele perguntou: olha, minha vida é muito tranquila, rapaz. Quer dizer que eu não tenho nada para expiar? Quer dizer que eu não tenho... Estou tranquilo? Mas antes de eu fazer o comentário da minha resposta, quero ouvir o seu comentário. Olha,
Primeiro, a gente não, nenhum de nós conhece o coração de quem está do lado. A gente não conhece. A gente, de fato, a gente não sabe, a gente não deve emitir juízo de valor sobre se alguém tem uma vida calma e tranquila ou não. A gente não sabe o que está passando naquele irmão que está do lado, né? De repente você está olhando para uma belíssima moça, muito bem arrumada, muito bem vestida, muito bem trajada, e de repente ela está vivendo um drama pessoal terrível, né? De repente você a está vendo justamente na semana seguinte que ela se despediu de um ente querido, mas tem que fazer imagem de forte. A sociedade não dá espaço para ela exprimir toda a emoção, toda a dor que ela está vivenciando. A gente não sabe efetivamente isso. Agora, se eu falo em primeira pessoa, olha, a minha vida é muito tranquila, minha vida está como diz o outro, o céu de brigadeiro, mar de almirante, toma lá muito cuidado, meu irmão. Aproveita bem o teu tempo, já que tu está tranquilo, aproveita o bem para fazer o bem para o próximo. Aproveita a tua tranquilidade para transmitir tranquilidade para quem te cerca, né? Vivencia o amor e a caridade onde lhe for possível, até para afastar problemas, né? Porque a gente não, ninguém vem ao mundo a passeio. E se a gente está em verdes mares, no céus azul, sem fazer nada, a gente está perdendo tempo. E o tempo é uma dádiva divina. O desperdício dos talentos que Deus nos concede cobra um preço terrível mais cedo ou mais tarde. É isso mesmo, Almeida. E lembrando daquele colega, nós estávamos numa aula sobre mediunidade e nós falávamos que a mediunidade é um instrumento que a natureza nos oferece para que a gente avance, para que a gente possa se recompor mais rapidamente dos débitos anteriores. E ele levantou essa questão. Ele disse: olha, eu não tenho mediunidade nenhuma. Isso quer dizer que eu não tenho necessidade de apressar o meu passo nesse processo? E de chofre eu falei assim para ele, eu falei, cara, talvez você não tenha nenhum instrumento a mais, porque você não tenha ainda condições de utilizá-los. Talvez na próxima você venha com uma mediunidade mais ostensiva. Talvez nessa você não dê conta ainda. Então, muitas vezes, uma vida muito tranquila não significa mérito, significa falta de condições de você assumir aquilo que numa existência posterior talvez você assuma. Talvez nessa existência muito tranquila, como você bem lembrou, Almeida, estejamos recebendo a oportunidade de nos preparar para depois assumir aquela existência mais forte, que nos exigirá mais. Como você bem disse, ninguém está aqui a passeio, né? O planeta Terra não é um ambiente onde o espírito vem tirar férias. Não, aqui a gente vem para trabalhar e se preparar para o trabalho. Então, se o trabalho não está te requisitando agora, talvez seja a oportunidade de você se preparar para ele, numa próxima oportunidade. Vamos à resposta? Vamos lá. Então, falando dessas pessoas que têm uma vida muito tranquila, a resposta começa assim: conhece-as bem? Você conhece bem as pessoas para ter certeza de que elas têm uma vida muito tranquila? Se crês que conhece bem todas as pessoas, estás enganado. Frequentemente, a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhes serviu ao progresso. E então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar
senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo vossos usos, de trabalhar e que vai passear, ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se faz. A da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Eu acho que não resta dúvida, né, Almeida? Não. Aquele que tem condições de caminhar, caminhe. Aproveita o caminho e as boas condições dele, caminha e apressa o passo. Agora, Almeida, nós vamos para a última questão dessa temática, a questão 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam, pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Então, uma pessoa que não é necessariamente mal, enfim, mas consegue infelicitar a vida de todos aqueles que se aproximam delas. É uma pessoa desagregadora. Qual será a consequência de uma vida, de uma existência, de um comportamento assim, Almeida? Olha, você usou uma palavra muito forte, né? Pessoas desagregadoras. Olha, quem desagrega fica desagregado, né? E se a gente for pegar lá a origem etimológica da palavra, aquele que se encontra desagregado encontra-se só, não tem companhia, né? E a resposta anterior, ele dá o spoiler para esta. Eu, na minha caminhada, eu estou tornando as pessoas mais felizes, o meu futuro será mais feliz. Se eu estou construindo a infelicidade ao meu derredor, eu estou construindo a minha infelicidade futura. Isso é o mais importante aqui, né? A gente tem que entender essas coisas. A felicidade futura nossa está em função da felicidade que eu concedo ao meu próximo hoje. As pessoas que em volta de mim vivem estão felizes por poder conviver comigo, eu estou construindo felicidade no meu futuro. E vice-versa. A simétrica também é verdadeira, a afirmação simétrica também é verdadeira. É isso que a gente não pode esquecer nunca. Eu estou construindo felicidade ao meu redor, o meu futuro será feliz. Mas tudo aquilo que eu plantar em volta de mim é aquilo que eu vou colher no futuro. A gente poderia até discutir também, né, Almeida, a questão de, olha, fulano não é uma pessoa má, mas se ele não faz o bem, ele também não é uma pessoa boa. Então fica naquele meio termo, nem é bom, nem é ruim, não é uma pessoa má, nem é uma pessoa boa. Desde que você não faça o bem, você não pode ser considerado uma pessoa boa. Você apenas não está fazendo mal. E pelo simples fato de não fazer o bem, isso por si só já é um mal, ou pelo menos um princípio de mal, né? Então, se você não constrói laços, se você não constrói amizades, se você não agrega, como você disse, a consequência é única. Você vai desagregar e, consequentemente, estará desagregado também. Se você não constrói bons companheiros, no mínimo você caminhará sozinho.
No mínimo, porque você poderá ainda ter companhias tão ou mais desagregadoras do que você para infelicitar a tua vida. Então, a nossa proposta, nesse nível de entendimento que nós já temos, não deve ser de não apenas não fazer o mal. Nós já temos condições de entender a necessidade de praticarmos o bem, de construirmos laços, de construirmos amizades as melhores possíveis, porque a gente já sabe que, enquanto seres gregários, enquanto animais sociais, como já disse o Aristóteles, se não me engano, nós precisamos de bons companheiros na nossa caminhada. E eles não chegam até nós senão pelo nosso esforço em construí-los e trazê-los para próximo de nós. Eu acho que é isso, né, Almeida? Ah, com certeza. Todo bem que eu fizer é todo bem que eu vou colher. Todo o sofrimento que eu gerar é todo o sofrimento com que eu vou conviver. Não tem jeito, é por aí. É consequência natural. Então vamos à resposta. Essas pessoas seguramente não são boas e o expiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes. E isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. Porque, como a gente já falou antes, a justiça divina ela não dorme nunca, né, Almeida? Não. Todo bem que você fizer, você receberá as consequências. Todo bem que você não fizer, também te gerará consequências, no mínimo, desagradáveis. No mínimo. Meu amigo, eu quero te propor o seguinte: nós encerramos aqui o estudo das penas temporais e eu quero deixar para a gente iniciar o próximo tema, expiação e arrependimento, para os próximos programas. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Então, no próximo programa, a gente começa falando se o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual. Esse Na tema é próxima semana. interessantíssimo, essa temática é interessantíssima. Ela é uma temática onde, teologicamente, a doutrina espírita se afasta das nossas co-irmãs cristãs. Nós somos diferentes na nossa interpretação da justiça divina, né? Só para dar um spoilerzinho, normalmente nas outras denominações cristãs, basta você estar na igreja para você ser salvo. A doutrina espírita não acredita nisso, tá? Nós construímos a nossa percepção de justiça divina de uma maneira muito diferente. Semana que vem a gente comenta isso. Semana que vem a gente conversa. Muito obrigado, Almeida. Um forte abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Um abração, uma alegria muito grande de estar aqui. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, reclame, registrem sua reclamação para que a gente possa melhorar. Forte abraço. Até lá. A gente se vê no próximo programa. Fiquem todos com Deus.